E é com essa confiança no coração, é com essa palavra alimentando o nosso coração, é que nós vamos agora abrir esse mesmo coração que espera pelo poder de Deus, para que a palavra proclamada pelo Renato hoje aqui, que ele já está aqui, deixou o violão e veio para cá agora, aconteça na nossa vida, Renato. Que o Senhor possa manifestar o seu poder na minha vida, na vida do Fernando, na vida de cada um que está aqui nesse estúdio, na vida de cada um que está em casa nos acompanhando, por intercessão da sua mãe. É isso que nós queremos, né, Fernando? Sem dúvida. Eu queria aproveitar, nós vamos rezar pela vida do Renato, mas dizer, né, as pessoas carinhosamente, quando escrevem para nós, falam assim, o menino do violão. É verdade. Eu fico feliz com o menino, né? É muito interessante. Mas eu tenho a alegria de dizer para vocês que o Renato é fundador de uma comunidade católica, carismática, um homem de Deus, de uma vida entregue a Deus, e por isso que quando ele pega o violão e ministra, você pode sentir a unção de Deus aí, porque existe vida atrás, né? Vida espiritual atrás desses acordes, atrás desse som. E é por isso que você recebe a graça que chega aí. E hoje o Renato vai pregar para nós a palavra de Deus. E a gente vai orar por você, Renato, para que Deus possa te usar, né? Senhor, nós estendemos as nossas mãos em direção ao seu filho, consagrado teu, separado para ti, teu servo. E nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo flua do interior do Renato. A tua palavra diz que o Espírito Santo fluiria do interior daqueles que bebessem das tuas águas. Que isso aconteça hoje da boca do Renato, da vida do Renato, o fluir do teu Espírito, Senhor. E que as palavras pregadas aqui e agora pela boca do Renato possam ser sustento, remédio para a vida de muitos. Em nome de Jesus nós pedimos. E vamos pedir intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, uma boa tarde, né? A gente já se desejou uma boa tarde, mas aqui nesse momento quero desejar uma boa tarde a cada um de vocês que estão em suas casas, talvez no trabalho, enfim, onde quer que você esteja neste momento, boa tarde. Que a graça de Deus possa atingir você desde o começo dessa nossa quinta-feira de louvor e de logo mais adoração, que a graça de Deus possa atingir. E toda oração que vocês foram conduzindo, foi um mover também dentro de mim. Porque nós falávamos, antes de lermos a palavra aqui, e dizia, o Salmo, Deus cuida de nós, de uma tal maneira, de uma maneira tão profunda, Deus cuida, e de repente a gente se pergunta, e até eu não sei se é o Salmo, um salmista diz, quem é o homem? Quem é o homem para que Deus possa cuidar? Quem é o homem para que Deus olhe com tanto carinho, tanta atenção? Quem é o homem? E talvez você na sua casa se pergunte, quem sou eu? Aqui, de repente, sozinho na sala, talvez nos afazeres da casa, no trabalho, enfim, onde quer que você esteja nos vendo, ouvindo, de repente você se pergunta, quem sou eu? Talvez olhemos para a nossa miséria, aquilo que nós somos, quando nós nos encontramos, olhamos verdadeiramente para um espelho da nossa vida, e a gente se depara e diz assim, quem sou eu? Reconhecendo a nossa miséria, nós vamos como que nos entristecendo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você é filho de Deus, filho amado de Deus. No meio dessa loucura que nós estamos vivendo, a palavra que Deus me dava para meditar com vocês, que está, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e diz assim, não sabeis que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que Paulo faz, e aí eu quero dizer para você agora, na tua casa, aqui olha aqui para mim, não sabeis que você é templo de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em você, é por isso que desde já da criação, da tua criação, da criação do mundo, Deus já nos amava, Deus já nos amou e continua nos amando. Quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, até antes, né, no capítulo 1, Deus diz assim: faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se as plantas, faça-se os animais, tudo Deus vai dizendo faça-se, né? Não é isso? Exato. Vocês me ajudam se eu errar alguma coisa, mas se a memória falhar, o que Deus dizia? Faça-se, a palavra de Deus, o poder da palavra, e aí eu vou dizer, né, esse som que sai do coração de Deus, foi criando o mundo, faça-se, mas quando chegou no homem, Deus não disse faça-se, não é isso? Deus pegou o barro, modelou e soprou no homem o espírito da vida. Ele soprou e deu a vida. Veja, todas as coisas têm vida, a planta tem vida, os animais têm vida, mas a nós foi algo mais que essa vida, uma vida espiritual, uma alma, e aí o catecismo vai nos ajudar, o catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que o homem, ele tem uma alma espiritualizada, ou seja, todas as coisas que Deus criou, ele viu e disse, são boas, mas o homem foi uma atenção maior, o homem foi uma grande atenção que Deus deu, um grande carinho, porque Deus não queria que o homem fosse limitado, e nós não somos limitados, não somos, é por isso que Paulo vai dizer, olha, para tudo, você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Você não sabe que Deus habita dentro de você? E agora eu quero fazer de Paulo as minhas palavras uma ousadia, para que chegue na sala da tua casa, ou no teu escritório, onde quer que você esteja, dizer, olha, para tudo, respira. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo de Deus, o Espírito habita em você, porque Deus quis assim, porque Deus te ama. Hugo de São Vítor, ele vai nos ensinar algo maravilhoso. Ele diz no livro, e me desculpe, não vou lembrar o nome, mas ele diz sobre a tríplice potência da alma, porque quando a palavra alma vem do latim anima, aquilo que dá ânimo, não é? E Hugo de São Vítor diz das três potências da alma. Ele vai dizer que a primeira é aquilo que dá a vida, que faz nascer, que nutre, que faz crescer, que é o que as plantas têm. Nutre, cresce. Aí ele vai dizer da segunda potência, que traz a primeira junta, mas a segunda é o discernimento dos sentidos. E quais são os sentidos que nós temos? 5 sentidos. Né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E ele vai dizer que os animais têm isso. Né? A grande maioria dos animais tem isso. Mas os animais agem pelo instinto. Não é isso? Eles seguem os instintos. E aí a terceira potência, que o homem tem essas 3, o homem é capaz de usar a inteligência e a razão. Ou seja, a alma do homem, aquilo que anima o homem, é o próprio espírito. Que anima. Gente, eu não sei quanto a vocês, dá vontade de dizer assim, para tudo, né? Para tudo, para o que você está fazendo, para o mundo. Vamos armar as tendas. Vamos armar as tendas, porque é uma graça. Quando nós refletimos assim, porque talvez você se pergunta, meu irmão, mas quem sou eu? Você é essa criatura, essa criação de Deus, que Deus não disse faça-se, Ele colocou a mão para fazer. É por isso que Paulo vem dizer, olha, e mais para frente, né, lá em Coríntios, eu vou ler aqui, ainda em Coríntios, né, no capítulo 6, versículo 19, Paulo está exortando Coríntios, mas ele chega e diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? E aí algo que vocês falaram aqui, ó.
Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus com o vosso corpo. E aí nós precisamos entender, meu irmão, e a gente sair desta... Quando a gente lê aqui corpo, nós ficamos pensando no corpo físico. Mas o homem ele é formado do corpo material e desse corpo espiritual, que na verdade é um só, que é essa alma espiritualizada. Da união do corpo e da alma, essa alma que Deus nos dá espiritualizada, surge o homem. Não dá para a gente tirar, não dá para a gente... Então esse corpo que Deus fala, esse corpo que Paulo vai dizer que somos templos, é o nosso corpo material, mas também o nosso corpo espiritual, a nossa alma, ela é templo. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós ficamos muito apegados às coisas deste mundo. Agora nós estamos com essa situação, e eu quero dizer uma palavra, parece que o mundo descobriu que pode morrer, não é? Eu não sei quanto a vocês, mas foi a impressão que eu tive. A morte faz parte da vida, mas parece assim que todo mundo se amedrontou, porque, nossa, eu posso morrer? Sim, todos nós podemos morrer. Faz parte da nossa vida. É por isso que nós não podemos temer estas coisas. É por isso que nós precisamos ter muito fixo em nós a eternidade. Nós, esta alma espiritual que Deus nos dá, ela é para a eternidade. Não é para esse mundo, é por isso que nós não podemos ficar apegados às coisas desse mundo. Lógico que nós vivemos nesse mundo, nós precisamos trabalhar, estudar, nós temos que cuidar das coisas. Não é? A gente tem que... O dia a dia. O Fernando tem os filhos, quantas crianças são? São 5. Mas 3 crianças especiais. Precisamos viver, faz parte. Isso é missão nossa. Cuidar dos filhos, educá-los na fé, né? Faz parte da vida, mas veja, nossa vida não está aqui. Por isso que Paulo vem dizer, está todo mundo aí preocupado, está todo mundo... Calma, respira. Você é templo de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Você precisa ter isso muito claro na tua vida, muito claro no teu coração. Essa meditação você precisa fazer todos os dias da sua vida. Olha, Deus está aqui comigo. Deus me levanta, Deus me conduz, e é por isso que nós somos diferentes do resto da criação do mundo, do que Deus criou. O homem é diferente, porque o homem é capaz de buscar a Deus, o homem é capaz de amar a Deus. E aí me lembro de Moisés, né? Porque veja, o homem é chamado a buscar a verdade, não é isso? Uma busca pela verdade, o homem é chamado para isso, buscar a verdade. Mas o homem não é capaz, por si só, de buscar a verdade. Ele tenta, Deus dá, mas é a graça de Deus se manifesta. E Moisés, quando ele sobe o monte para ver, né, o que está acontecendo, ele sobe, ele vai ao encontro de Deus, ou seja, ele vai nessa busca. Deus nos constituiu com essa curiosidade, a gente tem curiosidade. Demais. Falar em... antes de começarmos aqui, né, a gente sempre conversa um pouco, e a Drica começou a fazer um monte de pergunta para mim. Quando eu estava pensando o que eu ia responder a primeira, ela já estava na segunda, e eu afinando o violão, e ela disse, eu sou uma jornalista, então eu pergunto, eu falei, Drica, eu sou homem, eu consigo fazer uma coisa de cada vez. Ou eu afino o violão, ou eu converso com você. E essa curiosidade que nós temos de descobrir as coisas, de ver o que é, para que é, nós temos essa curiosidade de encontrar Deus, nós temos essa curiosidade de buscar a Deus intensamente. E Moisés foi até o monte, e olha que lindo, porque Deus desceu. Quando eu desejo buscar a Deus, quando eu desejo buscar a verdade vem ao meu encontro, ela desce. Existe um salmo que diz, né? Os ouvidos do Senhor, Deus se inclina para ouvir o meu clamor. Quando nós clamamos, Deus se inclina para ouvir. Veja, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ir. Deus vai fazer a dele, Deus está sempre fazendo a dele na nossa vida, na sua vida. Por isso que hoje, esta palavra, toda a oração que estamos fazendo aqui, precisa ficar como que gravada. Eu sou o templo de Deus.
O meu corpo é templo de Deus. Mas entendamos, não é apenas esse corpo físico, mas é o corpo também espiritual. Porque Deus quer me levar para a eternidade. E aí, irmão, eu quero falar talvez até um pouco mais forte com você que está em casa. Nós temos uma vida eterna, mas depende de nós escolher. Ou nós vamos para Deus no céu, ou nós iremos para o inferno. Infelizmente, é uma realidade, não é? Existe o céu, existe o inferno. E o inimigo de Deus, como diz a palavra, é esse leão que runge. Como o Fernando, acho que no começo já rezava, para que Deus quebre as muralhas, não é isso? Para que seja afastado o demônio da nossa vida. Veja, nós temos o Espírito, e o Espírito é Deus. Então, como é que nós vamos lutar contra o inimigo? Se não clamando o Espírito Santo, dizendo a ele, vem Espírito Santo. E às vezes a gente tem um costume, né, e não está errado, longe de mim dizer alguma coisa errada, a gente fala, vem Espírito Santo. Mas também, vem Espírito Santo, porque ele habita em nós, ele está em nós, ou seja, transborda, sai para fora, me reveste, me salva. Vem Espírito Santo, me ajuda a lutar contra as tentações do demônio, sejam elas na mente, no coração, no próprio corpo, nos instintos que vêm, e aí nós lembramos de Gálatas 5, os frutos, né, na carne contra os frutos do Espírito. E aí me lembrava de falar para vocês, né, os animais não têm essa luta. Os animais são só instinto. Não tem essa luta. Frutos do Espírito contra frutos da... Porque é só o homem. É só o homem. É só o ser humano que tem essa luta interna. Por quê? Porque o ser humano não é daqui. Ele é da eternidade. Ele é de Deus. Porque Deus nos moldou a isso. Deus quis fazer isso na nossa vida. É um grande mistério, eu digo assim, é um grande mistério o amor de Deus, não é verdade? Quando nós somos tão apegados a esse mundo, a gente começa a achar que existem muitas injustiças, né? Não que não tenha, mas eu quero me fazer entender quando eu digo isso. Às vezes a gente olha para alguém, fala, nossa, que injustiça a vida dessa pessoa. Porque ele está sofrendo por uma doença, por qualquer situação. E eu digo, seria realmente injustiça se fosse somente essa vida. Se fosse somente essa vida, seria injusto. Mas se nós temos a vida eterna, os sofrimentos, muitas vezes, Deus está oportunizando. Não é que Deus quer o nosso mal, mas Deus está nos oportunizando para que a gente cresça, para que a gente o busque. Ou seja, Deus, de um mal que acontece, Deus gera um bem na nossa vida. Para quê? Para que possamos chegar no céu. É interessante, não é, Fernando, isso? Porque senão a gente começa, é injusto, é injusto. Não, peraí, injusto seria se fosse só essa vida. Mas não. Nós temos uma vida eterna e todos têm a chance. Aquele que sofre, aquele que não sofre, o rico, o pobre, todos somos chamados. O presente é para todos, a graça é para todos. A palavra de Deus aqui não está dizendo que só o A ou o B é templo do Espírito Santo. Ele diz assim, todos vocês são templos de Deus. Deus amou, Deus criou. É lindo isso. Porque existe beleza na natureza, não é? Quando a gente olha, eu quero dar um pequeno testemunho. Lá em casa, minha esposa colocou aquele jarrinho de água para o beija-flor vir, né? Sabe, que você pendura. E eu dizia para ela, mulher, não vai vir não, imagina que... E ela colocou e apareceu lá apareceu um beija-flor. Mas ele não quis muito não. Ela falou alguma coisa. Ela deu uma pesquisada porque ela tinha colocado pouco açúcar. Então ela pegou e colocou muito açúcar, fez um melado. O beija-flor foi lá, uma, duas, gostou. Né? E aí, às vezes, a gente senta ali na frente de casa e fica olhando aquele... Eu fico olhando aquele beija-flor, ele bate as asas rápido, ele para no ar. E aí eu vejo aquele bico grande, aí eu consegui ontem ver a língua dele, né, tomando, e eu começo a ver aquela maravilha, aquela graça de Deus, que é uma graça de Deus, uma bela, você vai contemplando, você chega até Deus, mas...
quando aquele beija-flor morrer, acabou. Acabou, acabou. Nós não. Quando nós morremos, ainda não acabou. E é isso que precisa ser a nossa vida. A gente contemplar a eternidade. Contemplar a eternidade na nossa vida. Um presente que Deus nos dá. Por isso que somos templos do Espírito. E como disse, o corpo e a alma. Porque Deus nos chama. Contar mais um caso dos animais. Outro dia à noite, fez um barulho lá no corredor de casa, barulho enorme. Pensei comigo, é um ladrão, né? Acendi a luz, fui ver, era um gato. Peguei um cabo de vassoura e corri atrás do gato. Ele queimou o chão. Eu falei, eu vou pegar esse gato, vou pegar esse gato. E ele foi se repetindo, toda noite ele voltava. E toda noite ele virava o lixo de casa, derrubava a lata de lixo. Um determinado dia, eu saindo de casa, o gato estava morto na rua, de frente de casa. Quero dizer, não fui eu. Não fui eu que matei o gato, tá bom? E quando eu olhei aquele animal ali, eu falei, olha, eu tenho que enterrar ele, né? E, assim, no canteiro da rua, eu cavuquei. Enquanto eu cavucava ali, peguei uma enxada e fui, a terra dura, e fui, será que é suficiente? Eu comecei a pensar, né? Para esse animal, acabou. Mas para mim, um dia, vão me enterrar também. Mas não vai acabar. Eu vou me transformar, e aí eu quero ler, né, uma outra passagem que Paulo vai dizer para nós, que é 1 Coríntios, versículo 15, ele vai dizer aqui no versículo 50, digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade, e que este ser mortal revista a imortalidade. Gente, é quase que leis assim, uau! Veja, para aquele gatinho, infelizmente acabou. Para mim, não. Eu tenho essa chance, eu tenho essa graça, e eu preciso cultivar uma vida no Espírito, porque eu sou o templo do Espírito. Cultivar uma vida onde eu clamo o Espírito, onde eu chamo, onde eu peço que Ele me conduza, que foi o que nós rezávamos aqui muito bem, nesses tempos loucos, difíceis que nós estamos vivendo. O que nós vamos fazer? E o Fernando rezava muito bem. Não está na mão do governador A, B, do político, do plano econômico. Isso é coisa do mundo. A nossa, lógico, nós vivemos, essas decisões nos afetam, as decisões dos políticos nos afetam, mas, e eu vou dizer mas de novo, a nossa vida está em Deus, é Deus, e nós precisamos entregar a nossa vida para Deus. É preciso fazer um esforço, meu irmão, e é isso que eu quero convidar que a gente possa rezar agora, né, pedindo esta graça de Deus, do Espírito Santo, pedir que Deus nos dê coragem mesmo, e não esqueçam, você, meu irmão, você, minha irmã, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Você é templo de Deus. Templo do Espírito Santo. Vamos rezar. Vamos rezar, sim. Enquanto o Renato ia pregando,